Olá pessoal da Solar TV, muito bem-vindo aqui para mais um Solar TV Entrevistas. Hoje recebendo aqui novamente o nosso amigo João Souza. Ele é um engenheiro responsável da Ecore e também ele é formado, ele tem mestrado em Sistemas e Controle pelo ITA. Correto, João? Correto. Tá, hoje nosso tema aqui existe uma conversa no mercado dizendo que a quantidade de equipamento em uma instalação fotovoltaica diminui a confiabilidade do sistema. Como é isso, João? Sim, Ricardo, tem um argumento aí no mercado de que quanto maior a quantidade de componentes no sistema fotovoltaico, menor é a confiabilidade. Mas, na verdade, a gente tem que parar para refletir um pouco sobre o uso do conceito de confiabilidade, né? Então, vamos lá. Confiabilidade, ela é uma definição, né, matemática, que você tem um sistema, e esse sistema, obviamente, ele é composto por vários componentes ou vários subsistemas. Cada componente ou cada subsistema, ele tem a sua própria confiabilidade. Quando você agrega todos esses componentes ou subsistemas num sistema só, aí você vai ter a confiabilidade do sistema, que é uma multiplicação da confiabilidade de cada componente ou de cada subsistema. Mas esse conceito de confiabilidade, né, o conceito matemático, ele só vale para sistemas que não são interdependentes. O que isso quer dizer? Se eu tenho um sistema que tem um componente que, se esse componente falhar, ele vai comprometer o funcionamento de todo o sistema, aí sim eu posso usar essa formulazinha de confiabilidade. Opa, um componente, se ele falhar, ele diminui a confiabilidade. O outro componente, se ele falhar, ele vai desligar o sistema. Aí sim eu posso usar essa fórmula matemática, que é a confiabilidade do componente 1 vezes a confiabilidade do componente 2 vezes a confiabilidade do componente N é igual à confiabilidade do sistema. Aí é que entra o uso errado desse conceito de confiabilidade, né? A confiabilidade é só uma forma de você medir, né, uma taxa de falhas de um componente ou de um sistema. Quando o sistema quando ele é interdependente, ou seja, um sistema falha, não desliga tudo. O que acontece? Eu consigo isolar o sistema, aí eu não uso mais o conceito de confiabilidade. Eu vou usar o MTBF, né, Mean Time Between Failures, né, que é o tempo médio entre falhas. Eu vou usar esse outro conceito, MTBF. Tem outros conceitos, tá? Não é a única forma de medir falha. Mas para casos de sistemas onde um componente não implica na falha de todo o sistema, aí eu tenho que usar MTBF, não confiabilidade. Então, no caso dos sistemas da categoria MLPE, né, que é microinversores, otimizadores, quando você coloca eletrônica de potência a nível de módulo, e é lógico, quando eu coloco um MPPT para cada módulo, eu aumento a quantidade de componentes. Mas isso vai diminuir a confiabilidade? Aí eu vou usar um outro conceito, né? A resposta é não, tá? Mas eu vou usar o conceito adequado. Isso vai aumentar a taxa de falhas do sistema? Seria essa a pergunta. A resposta, não, não vai. Porque aí você usa outros conceitos para diminuir a taxa de falhas, né? E aumentar a confiabilidade. Aí você vai usar o conceito de redundância, você vai usar o conceito de modularidade, né? E aí o que você vai fazer? Então, por exemplo, eu tenho um sisteminha de um DPS, né, um exemplo bem simples, um DPS. Só que, normalmente, a gente conhece os DPS com um varistor, né, e um elemento de desconexão térmico lá, que quando cai uma descarga atmosférica, eu tenho um varistor recebendo aquela energia e mandando para o terra. E se eu tiver dois varistores? Eu vou diminuir o surto, né, eu vou dividir o surto entre dois componentes, dois varistores. Eu vou aumentar a vida útil desse DPS, a energia que vai passar pelos varistores vai ser metade da energia que esse componente receberia se ele fosse um só, então aumento a vida útil desse componente, né? E eu aumento a segurança, porque se um dia um deles falhar, eu ainda vou ter um outro componente que vai atuar no lugar dele, eu não vou ficar simplesmente sem proteção nenhuma. Então, esse é um exemplo onde eu aumento a minha segurança, eu aumento a minha confiabilidade, eu diminuo a minha taxa de falhas, né? Aí o que eu estou usando
outro conceito, eu estou usando a redundância, né? Eu estou usando tolerância a falhas. E aí a gente pode levar isso daqui para exemplos mais práticos. Os automóveis de antigamente, né? Imagina lá um Fusca ou os automóveis, os primeiros automóveis lá da Ford, eles possuíam muito menos componentes, né? Era tudo mecânico para começo de conversa, né? Então possuíam menos componentes. Agora você olha os carros de hoje, você pega o carro, tem mais redundância, mais segurança, né? Você pega um HB20, pega uma Toyota, um Prius, né? Você vai ver que ele tem muito mais componentes mecânicos ou eletrônicos, né? E você tem uma maior segurança, você tem maior redundância de componentes. Se um falha, tem um outro lá para você se beneficiar, né? Então, o fato na indústria automobilística, os sistemas automotivos, eles também sofreram um aumento da quantidade de componentes, mas muito pelo contrário, a confiabilidade, a taxa de falhas, a segurança, tudo isso foi aumentado. Sistemas aeronáuticos é a mesma coisa. Você vai pegar um aviãozinho lá, um bandeirante da Embraer, né? Aí um Tucano normal, né? Aqueles aviões mais antigos, né? Eles tinham muito menos componentes. Agora você pega um Legacy, um Praetor, você pega um Airbus, um Boeing, tem muito mais componentes. Ficaram menos confiáveis? Muito pelo contrário, né? Eles ficaram muito mais confiáveis do que os sistemas aeronáuticos de antigamente. Exatamente. Né? Porque usaram da redundância, né? Técnicas de tolerância a falhas. Você aumenta a quantidade de componentes, mas você aumenta a segurança, né? Diminui a taxa de falhas. Exato. O que você está falando, João, é isso mesmo, porque a indústria que você citou, a última, a aeroespacial, ela não pode falhar. Se falhar, não tem como separar lá em cima e consertar. Então, a ideia da redundância e separar os componentes, né? Teve uma falha geral no motor da asa esquerda, mas você consegue operacionar, porque todo o sistema do lado direito é separado, vedado, para não ter conflito ali na hora de uma falha, né? Então, ele consegue operacionar separado. Então, a redundância faz muito sentido. Exatamente. Você consegue compensar, você consegue fazer um pouso de emergência com um só motor, porque aí o teu sistema de controle, junto com a capacidade do piloto, né, vai compensar a perda de um motor, e aí você consegue fazer tudo que você poderia fazer com um motor só, e fazer um pouso de emergência. E aí, se eu for levar isso para sistemas fotovoltaicos, aí é que entra as vantagens. Se eu tenho um MPPT por módulo, significa que se eu perder um módulo, eu não perco a geração de todo o sistema, eu vou perder só um módulo. Se um módulo deu defeito, eu tenho que trocar esse módulo, eu tiro esse módulo, meu sistema continua funcionando com um módulo a menos, eu espero chegar ao próximo módulo lá, que pode ser inclusive de potência diferente, não vai fazer diferença. Eu posso esperar esse módulo novo chegar e instalar ele no sistema. E aí, em vez de eu perder o sistema inteiro, eu perco 5%, 10% do sistema, né? Vai depender do tamanho do sistema, mas eu não vou perder ele, o fato eu não vou perder ele 100%. Né? Se eu perdi um microinversor, eu perco o sistema completo? Não, eu vou perder uma produção de 2 módulos, 1 módulo, 4 módulos, depende do microinversor que está sendo utilizado, mas eu vou perder só aquele micro, eu não perco todo o sistema. E aí, monitoramento, né? Tem mais componentes, você tem, em vez de ter um monitoramento, uma visão geral do todo, não, você tem uma visão de módulo a módulo. Você consegue, tem um problema naquele módulo, ou tem um problema naquele micro, você já vai direto no problema e vai resolver. Isso é menor tempo de manutenção, menor tempo de investigação do problema, né? Menor tempo do instalador no telhado, né? Que ele não vai precisar se arriscar a ficar em cima do telhado por várias horas ou vários dias tentando identificar um problema que ele não sabe onde é, né? Então, tudo isso é justamente para aumentar a segurança, a confiabilidade, né? No caso, diminuir a taxa de falhas, que é o termo mais correto.
e aí você consegue até uma maior produção. Por quê? Porque eu tenho uma maior disponibilidade do sistema. Eu posso ter uma falha ali em algum ponto. Se aquela falha foi crítica e eu perdi um micro ou perdi um módulo, eu não perco todo o sistema. Então, eu deixo o meu sistema sempre com a maior disponibilidade possível. Né? E aí que está uma vantagem. Então, isso que o João falou é muito bacana, gente. Esclarece muitos pontos aqui que a gente, no dia a dia, a gente não considera. Né? Mas a confiabilidade, em termos de levar em conta a redundância, trazer isso para o mercado fotovoltaico, faz muita diferença. Tá aí as outras indústrias para provar isso para a gente. Aeroespacial, né, tudo que precisa de confiabilidade, a gente começa a criar mais componentes dentro daquele sistema. Né? E aí está a indústria fotovoltaica para isso. Então, Ricardo, inclusive, o cálculo do MTBF é que define o tempo de garantia, né, do equipamento, do sistema, né, do subsistema. Então, quanto melhor for o resultado lá do MTBF obtido, né, nos testes que são feitos na fábrica, você consegue definir, então, o tempo médio entre falhas aqui desse meu equipamento é de tantos anos. E aí o fabricante vai lá e define qual é a garantia. É por isso que a gente tem uma garantia. Eu achei que era uma reunião e aí os empresários olhavam um para o outro e falavam assim, vamos dar 15 anos de garantia? Então tá, 15 anos? Não, 12. Não, então vai por 15, então tá bom. Ensaios de laboratório que são feitos e você estressa o equipamento, né, faz uma simulação de degradação, né, liga, desliga, esquenta, esfria e por aí vai. E aí você consegue definir o MTBF do equipamento. Ele vai ter um tempo médio entre falhas de, de 16 anos. Vamos dar uma garantia de 15 anos para esse componente, para esse equipamento. É assim que é definido. É lógico, tem algumas estratégias de marketing que o fabricante ele pode definir numa canetada, estender uma garantia ou não. Mas numa indústria séria, né, onde um cálculo errado de MTBF pode significar a falência da empresa, né? Isso é tudo definido em ensaios. Então, MTBF, o tempo médio entre falhas foi de 25 anos, aí o fabricante vai lá e bota 20 anos de garantia, significa que o que ele vai gastar com o retorno de equipamentos para consertar, que deu problema dentro da garantia, não vai ser grande, né? Vai estar fora da curva lá, então não vai ser grande o suficiente para eu ficar gastando tanto dinheiro com manutenção para manter a garantia. Então, o fabricante ele se mantém saudável no mercado dessa forma. Né? Então, equipamentos que têm as maiores garantias no mercado são equipamentos que têm os melhores MTBFs, né? Os menores... exatamente. Então, se você quer ver, né, no mercado se tem menor taxa de falha ou maior taxa de falha, se é confiável ou não, é só olhar a garantia que o fabricante dá. Então, a gente está bem seguro quanto a isso, porque se a gente for falar de microinversores da AP Systems que a gente vende, a garantia padrão é 15 anos. A fábrica, ela pode estender para até 25 anos. Aí ela manda, a própria fabricante, a AP Systems, ela manda um certificado de 25 anos. Isso custa... 3, 5% do valor do sistema, mas muito a pena. Não é um termo de garantia de uma seguradora, é um seguro, né, uma extensão de garantia dada pelo próprio fabricante. A SolarEdge também faz isso. Ela dá 12 anos de garantia nos inversores, padrão, e dá 25 anos de garantia padrão nos otimizadores dela. Se você quiser estender a garantia de 12 anos para 20 ou 25, é só ir lá no site da SolarEdge, comprar a garantia estendida, né? Aí cada modelo tem um preço, né? E aí você pode estender a garantia daquele equipamento do inversor para 20 ou 25 anos. Você que escolhe, né? Então, para vocês verem que quando a AP Systems ela coloca nos microinversores dela uma garantia de 15 anos, significa que o tempo médio entre falhas daquele equipamento identificado lá nos ensaios que eles fazem para definir a garantia, né, o tempo de garantia, foi maior do que 15 anos. Então, é seguro para o fabricante te dar uma garantia, né, de 15 anos, porque o tempo médio entre falhas daqueles equipamentos é maior do que 15 anos.
No caso, isso para o Brasil, né, que é 15 anos padrão, e você pode estender a garantia para 25 anos. Né? Você paga, sei lá, 3, 5% do valor do sistema, não me lembro direito, mas você pode estender a garantia para 25 anos. Então, significa que o MTBF desse equipamento pode ser até maior do que 25 anos. A gente não sabe, isso é segredo industrial, não tem como a gente saber. Tá? Todos os valores aqui que eu estou falando, eu estou chutando. Né? Mas significa que eu tenho um tempo médio entre falhas bem grande, para eu conseguir sustentar essa garantia. Senão, o fabricante ele ia falir só pagando manutenção, cumprindo garantia. Né? A mesma coisa a SolarEdge. Ela dá 12 anos de garantia nos inversores dela e dá 25 anos de garantia nos otimizadores de potência dela. Isso é padrão. Os inversores, ela também estende a garantia. Da mesma forma que a Persistence faz, a SolarEdge também pode estender a garantia dos inversores dela de 12 anos para 20 ou 25 anos. Isso diretamente no site da SolarEdge, diretamente com a SolarEdge. Ela manda um certificado de garantia, né, estendido. Né? Isso é do próprio fabricante, não é um acordo comercial nem nada. É o próprio fabricante concedendo essa garantia adicional. Bacana. Ô, João, que legal. Aprendemos muito aí hoje sobre confiabilidade, o que é a redundância de equipamentos, citamos vários exemplos, né? Super bacana. Fica aí o convite para o próximo papo aí, para a gente continuar falando sobre a parte técnica para a indústria fotovoltaica. Muito obrigado, João. Um abraço para você. Até a próxima. Até.